Olá, queridos, vamos a mais uma aula de bibliologia. Na última aula nós estivemos falando a respeito da revelação e da inspiração da palavra de Deus, e foi algo muito lindo, muito gostoso, muito edificante. E quando eu estava falando a respeito da inspiração, eu falei a respeito que os escritores, o autor é Deus e os escritores foram os homens, e eu gostaria só de dar um adendo, só um complemento disso, que na realidade todos os escritores escreveram suas mensagens com palavras do seu próprio vocabulário, porém inspirados e influenciados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor guiou a escolha das palavras de acordo com a personalidade de cada um e com o contexto cultural de cada um. Por exemplo, você encontra Amós, um boiadeiro, chamando as pessoas ali de vacas de Bazã, usando termos que são da sua região, que são do seu convívio de cada dia, mas Deus inspirando pela ação e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ainda que os escritores sejam homens, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. E eu gostaria de falar, já que falei sobre a inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, eu gostaria de falar a respeito de alguns conceitos não muito aceitos sobre a inspiração das escrituras da palavra de Deus. Então são alguns conceitos que divergem um pouquinho daquilo que a gente tem estudado, daquilo que a gente tem entendido da palavra de Deus. O primeiro é o conceito do ditado verbal. O conceito do ditado verbal é interessante. Ele diz que Deus, ele ditou as palavras aos escritores da palavra de Deus, aos autores, vamos dizer assim, da palavra de Deus, como um executivo dita uma carta a uma secretária ou a um secretário. Escreve aí, abre parágrafo. Boa tarde, querido senhor. Ponto. Outra linha, parágrafo. Não foi assim, querido, não foi assim. Deus, ele falou através da sua palavra, Deus deu a inspiração do seu Espírito Santo, Deus falou, mas Deus não fez do homem marionetes na sua mão, não. Pelo contrário, Deus respeitou a cultura, Deus respeitou a personalidade de cada escritor, permitindo estilos pessoais que você pode analisar. Aqueles que fazem aquela análise mais profunda poderão analisar os traços de cada um deles. Aí nós temos o outro conceito, que além de ser esse conceito da inspiração que nós falamos agora de pouco, a inspiração do ditado verbal, nós tem um outro também conceito, que é o conceito da inspiração das ideias. Esse já é o contrário. Ele diz que Deus inspirou as ideias para escrever a Bíblia, mas não as palavras, quer dizer que não são palavras de Deus. Não tem como aceitar isso. Aí você pode falar, mas pastor, está meio confuso. Não, querido, não está confuso. Deus respeitou a cultura, Deus usou pessoas conforme a sua cultura, mas sempre foi Deus falando. São palavras do Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas e criador de tudo que há. Então Deus falava muitas vezes, não são ideias, são palavras de Deus. Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras. Essa é a multiforme graça de Deus. E o que dizer então de Apocalipse capítulo 22, versículo 19, que diz: ai daquele que acrescentar um tio e na palavra do Senhor, que fizeram um acréscimo. Deus me deu uma ideia aqui, eu vou escrever dessa maneira. Não, querido, foi Deus que revelou a sua palavra. Aí tem um outro conceito falso também dentro dessa história de bibliologia, que é o da inspiração parcial. Essa teoria também é conhecida também como inspiração liberal ou teoria liberal, porque a essência dessa ideia é declarar que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que não é a palavra de Deus, é uma inspiração parcial. Por isso a declaração dos teólogos liberais entende que a inspiração da Bíblia é parcial, porque segundo esses
esse falso ensino, ela contém palavras de homens e palavras de Deus. Tem uma questão até muito da contemporanização da palavra de Deus, né? Deus, na realidade, Deus, ele não abriu o Mar Vermelho, é que Moisés tinha um lugarzinho que ele conhecia, que ele atravessava de água pelos pés e tal, e Deus, na realidade, não abriu o Mar Vermelho, ele simplesmente, os homens passaram uns 20 centímetros de água. Aliás, eu gostaria de contar uma história muito interessante, abrindo parênteses, vamos descontrair um pouquinho, né? Que um certo pastor, ele tinha uma visão muito fechada, muito séria com respeito a milagres. Ele não aceitava que se falasse a respeito de milagres. E então, quem é mais antigo conhece essa história. Então o pastor ensinava o seu filhinho que milagres não existem, que milagres são invenções dos pentecas, né? E aí, de repente, sem perceber, o pastor colocou uma professora para dar aula de escola dominical e a moça cria em milagres, ela confiava que o seu Deus era um Deus de milagre. Aí o que acontece? O menino ouve a história maravilhosa, encantadora do Deus que abriu o Mar Vermelho. Moisés começa a falar para o povo marchar, o povo começa a marchar em meio àquele mar, as ondas se abrem, as águas se abrem de um lado para outro e o povo atravessa seco. Nossa, o menino voltou encantado para casa e falou: pai, que aula maravilhosa. O pai: filho, conta a sua aula. Aí quando o filho começou a contar: que milagre, pai, que milagre. Ele falou: não é bem assim não. Milagre não existe, isso daí não é milagre. Isso daí é uma invenção da professora. Na realidade é o seguinte, tinha mais ou menos, Moisés conhecia bem a topografia do lugar, conhecia bem tudo lá, e ele atravessou com o povo a uns 20 centímetros de água, num lugar que era bem rasinho. Então era como se o mar tivesse aberto para eles atravessarem. O menino ficou frustrado, chateado. No outro domingo ele veio e chamou a professora: sua mentirosa, quis me enganar. Ela falou: posso contar de novo a história para você? E contou a história. O mar se abriu, o povo atravessou, e atravessou com muito poder e autoridade, com muita unção, cantando, Miriam cantando no meio do mar, adorando ao Senhor e tal, e toda aquela história. E conta a respeito do exército faraó que veio atrás, que morreu sobre as águas. Aí o filho volta e contando, e o pai falou: e aí, conversou com a professora? Ele falou: pai, Deus é um Deus de milagre. E o pai olha e fala assim: mas eu já falei para você que o milagre não existe. E ali não era um mar que abriu, não, eram uns 20 centímetros de água. Ele falou: pai, se só tinha 20 centímetros de água, então o milagre é maior ainda, pai, porque morrer todo o exército de faraó, todo o exército de faraó com 20 centímetros de água, Deus é um Deus de milagre. Pois é, queridos, essa é uma história só para descontrair. Nós temos uma outra visão também que é muito interessante, que é a teoria que fala que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela se converte na palavra de Deus. Aleluia, que coisa interessante, né? Olha que coisa grande, né? Esse conceito ele rouba o poder permanente da palavra, da Bíblia como palavra de Deus, pois dependendo da necessidade humana, a palavra de Deus escrita ali se converte em palavra de Deus, né? Por exemplo, eu leio um texto da Bíblia e não senti muito ele falando comigo, então só um texto comum, mas quando eu leio e aquilo fala comigo, então ali é a palavra de Deus. Queridos, se nós fizermos isso, se nós entendemos que esta situação é assim, então nós vamos ter um grande problema, porque a Bíblia vai se tornar um livro qualquer, um livro como qualquer outro palavra, como qualquer outro livro que uma pessoa possa ter escrito, porque de repente eu tenho meus livros ali e eles são inspirados, né? É coisa complicada. Mas a realidade é o seguinte: ela não se converte na palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela reivindica a autoria a Deus. E eu passaria aqui o dia, a tarde, a noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, só falando sobre isso. Por exemplo,
Jeremias 11:1 diz assim: porque a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ezequiel 1:3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Oséias 1:1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Joel capítulo 1, versículo 1, palavra do Senhor que foi dirigida ao profeta Joel. E isso, se nós não analisarmos a respeito do Êxodo capítulo 14, que eu acabei de citar, e que disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diga ao povo que marche. Não foi uma ideia, não foi uma vozinha que Moisés ouviu aqui, disse o Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 2 diz: o Senhor é quem fala. Isaías capítulo 7, versículo 3 diz: disse o Senhor Isaías. Isaías 43:1 diz assim: assim diz o Senhor. Querida, nós vamos passar o dia aqui falando a respeito disso, né? Sem contar as reivindicações do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 diz assim: reconheça que as palavras que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Quem escreveu foi Paulo, mas foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mandamento do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavras de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. Então, queridos, nós temos que entender isso dentro da palavra do Senhor Jesus. Eu estarei falando na próxima aula sobre a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus. Até a próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.